ter confiança naquilo que você faz, ter foco e assim, pisa primeiro, confie. Se for uma coisa de coração que você construiu dentro de você, que você sabe até onde você pode alcançar, ajudar e tal, pisa primeiro, depois Deus põe o chão. Acredite em você e no processo, porque vai funcionar. Mas o importante é mostrar que, independente das pessoas diferentes, com as suas características, é importante você deixar legado, é importante você deixar pessoas felizes, entregar resultado, mas o mais importante aqui dos dois, é importante ser feliz. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos à 23ª temporada. Qual lado? Esse lado de cá ou lado de cá? 2, 3, 23ª temporada. Super feliz aqui hoje com convidados especiais. A gente vai começar com o pé direito, por quê? Porque independente do que seja, vocês vão ver, mas só é um convidado? Normalmente são dois? Não importa, o mundo corporativo a gente sabe de agenda, mas o mais importante é que a gente trouxe uma pessoa fera para estar junto com a gente conhecer um pouquinho, e conseguimos encaixar a agenda para trazer novamente essa pessoa famosa. Depois a gente fala da brincadeira do famosa aqui, super famosa, mas super especial, que já esteve aqui junto com a gente. A Lu vai falar um pouquinho com vocês. Vou até puxar aqui um pouquinho o microfone para ver se fica melhor aí para vocês, tá bom assim? Estão me ouvindo bem? Mas vamos lá, galera, super feliz. Então já que quem tá assistindo agora, já começa a apertar, sigam o canal, aperte o sininho para vocês serem lembrados quando vierem os novos vídeos por aí. Já podem compartilhar, com antecedência, gente. Esse episódio vai ser incrível, já pode compartilhar, dá o like, mas o mais importante, vocês que conhecem os dois aqui, se souber que cara, faltou alguma coisa, coloquem nos comentários pra gente poder entender e depois contar o segredo. O mais importante é eles não guardarem segredo aqui pra gente, combinado? Meus grandes amigos apoiadores. Então, quem tá acompanhando também já sabe, a gente gosta de agradecer os apoiadores, porque ajuda a levar esse conhecimento gratuito pra vocês. Então, todas as empresas que estão aqui são empresas que, seja eu ou algum amigo de confiança contratou, porque a gente está num ambiente de confiança falando de pessoas, então a gente precisa ter a preocupação de efetivamente empresas que entregam e que ajudam os amigos aí a entregar seus melhores resultados e conquistas. Então, vamos lá, patrocinadores. A Motiva, uma das principais empresas de relacionamento comercial do mercado. Então, não é empresa de call center de venda. Por que eu gosto de falar de relacionamento comercial? Porque usam diversas estratégias e modelos para ajudar a aumentar a venda das empresas. Então eu gosto de dar um exemplo, uma empresa que está lá há quase 20 anos com a Claro, vendendo Claro, e outras empresas de telecom e outras empresas de mercado, é porque realmente faz um trabalho incrível lá, inclusive com modelos onde o cara é quase teu sócio. Não, deixa que eu te ajudo. Então parabéns, time da Motiva. A Uso Space, que é dona desse espaço super bacana, mais de 60 cenários. Hoje a gente está gravando em outro estúdio. Quem estava, acho que há 3 temporadas atrás, a gente estava em outro estúdio, a gente vai mudando. Por quê? Porque é isso mesmo, diversos cenários. O estúdio aqui em São Paulo, estacionamento no local, próximo de metrô. Então, obrigado por dar esse apoio pra gente e tá ajudando várias outras pessoas que estão querendo levar seu conteúdo e trazer conhecimento para as pessoas. Obrigado ao Uso Space. E os nossos apoiadores da temporada. Bidu, que é a maior plataforma de Employee Experience da América Latina, tá com a gente desde a primeira temporada. Vilno da Cliente SA, um abraço, Vilno, desde a primeira temporada com a gente. A Hypesoft, que hoje é uma das principais empresas de hunting de profissionais de tecnologia, mas também tem outsourcing, também tem fábrica de software e vem arrebentando, uma empresa brasileira arrebentando o mundo afora. Então, obrigado, turma da Hypesoft. Hoje, um dos parceiros está aqui junto com a gente na mesa também. A Link2Go, que hoje é uma das empresas, uma das startups que dobra de tamanho todo ano e que vem crescendo muito. Uma empresa falando de data analytics, usando texto, usando voz, traduzindo isso. O mais importante é a gente deixando de fazer gestão através de volume, tráfego, e hoje em dia você consegue fazer gestão efetivamente com voz do cliente, que antes a gente tinha um desafio de orçamento para conseguir fazer isso. Então, obrigado, Link2Go, de permitir isso pra gente. A gente tá famoso também, então a gente tem parceiro internacional, a Sync Solution, um dos principais integradores de tecnologia do país, junto com a LivePerson, que é a principal plataforma de atendimento assíncrono do mundo. Então, uma empresa que tem mais de 20 mil clientes B2B no mundo, então a gente já sabe, a empresa que criou o WebChat, a gente já sabe quem são os nossos parceiros, né? Então, super obrigado por vocês estarem apoiando. Será que eu esqueci de alguém? Não esqueci não, né? Se tiver aqui, a gente fala de novo, mas não tem problema. Então, vocês vão ver o quanto de conhecimento bacana a gente vai estar levando para quem está assistindo. Então, Emily está na produção junto com a turma da Podspace. Vamos lá que vamos levar conhecimento.
Então, para começar, eu queria agradecer de novo, minha amiga. Super obrigado, Luana, por ter topado. A gente conseguiu encaixar a agenda, né, pra estar aqui. E já tinha tentado algumas outras vezes, mas a gente sabe que a agenda executiva desse povo é complicado, mas super obrigado. É uma honra estar aqui. E hoje a gente vai fazer um bate-papo diferente para vocês. Hoje a gente vai fazer aqui meio que um triângulo de bate-papo. Quem ainda não assistiu, vocês vão ter que ir lá buscar lá a Luana Palma. Mas hoje a gente vai conseguir explorar um pouquinho junto com o nosso amigo Morelli também, tá? Mas obrigado por você ter topado. Muito bom. Obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre muito legal estar aqui, conhecer as histórias. É motivador saber o meio, outras pessoas de onde vêm, as histórias de cada um. É muito legal. Boa. E quem não conhece a famosa, já vou falar. Lembra da Chiquitita? Depois vocês procuram pra ver se lembra ela, aparecer ela na Chiquitita aí. Depois a gente conta essa resenha no final, né? Meu amigo, super obrigado, Morelli, tá aqui junto. Assim, agradecer ao Morelli por 3 coisas, pessoal. Vou falar 3. Uma, que eu sempre gosto de falar aqui. Agenda executiva, de estar aqui junto, enfim, outros trabalhos, reuniões para estar acompanhando. Segundo, pela generosidade de compartilhar um pouquinho da história de vida para incentivar outras pessoas. Normalmente a gente compartilha muito conhecimento técnico, então obrigado pela generosidade. Mas o terceiro, pelo seguinte, você ter topado, o Morelli não estava na agenda de hoje ainda, mas ele ter topado, porque para essa questão de agenda executiva, vai para cá, não pôde, não pôde, não. Vamos aqui, Morelli, vamos aproveitar. A gente já estava sabendo várias histórias dele bacanas aqui nos bastidores. Então, super obrigado por você ter topado compartilhar um pouquinho da história que você estava contando pra gente em segredo, pra gente poder levar mais pessoas pra inspirar. Super top. Tá bom. E aí, meu amigo, pra começar é o seguinte, aquela rodada de LinkedIn rápido, só pra quem se jogar teu nome no LinkedIn, quem é o Morelli atualmente, mas a gente sabe que a gente vai arrancar isso daí e vamos pegar essas histórias boas, né, que já estamos sabendo de bastidores. Maravilha. LinkedIn é Marco Morelli, eu sou head comercial de algumas frentes, né, de algumas empresas. E não de uma empresa só, de algumas, que depois eu vou contar aqui um pouquinho para vocês, mas é um prazer enorme estar aqui. Assim, eu tenho participado bastante desses eventos lá nos bastidores e hoje nessa posição aqui para conversar um pouquinho daquilo que é a essência do Conexão, né, que é falar um pouco da nossa vida pessoal, deixar o profissional de lado, porque nós somos seres humanos, né? Independente daquilo que a gente desenvolve no trabalho, nós somos seres humanos. Perfeito. Com reações, com vontades, com atitudes, enfim, e trocar essa ideia aqui para fazer um bate-papo bem gostoso. Show de bola. Você vai querer fazer o primeiro ou eu vou fazer a primeira pergunta? Pode ir primeiro. Eu vou primeiro? Então, mas assim, antes do primeiro, que é importante, quem vai estar assistindo não são só as pessoas do mundo corporativo, vão estar lá amigos, familiares e tudo. Então, assim, como o Morelli é chamado fora do mundo corporativo. Se estiver vendo aqui algum amigo de infância, algum amigo do quartel, depois vocês vão saber de história, algum amigo de algum familiar, eles vão estar lá, o Marco Morelli, ou tem algum apelido que ficou marcado aí dentro dessa jornada, faculdade, vai por aí vai? Que eu me lembro, assim, apelido nenhum. O pessoal costumava me chamar. Hoje eu sou chamado pelo sobrenome, né? Por um dos sobrenomes. Mas na minha época de infância, juventude, era Marquinho. É o primeiro nome. Marquinhos, o pessoal chamava de Marquinhos. Mas hoje ainda chama? Se você encontrar alguém mais da infância, assim, vai chamar Marquinhos. Com certeza. Da infância. Se falar Marquinhos, já sabe que é alguém do. Com certeza, sim. E do mundo militar, qual era o nome que ficava? Tenente Morelli. Morelli? Então hoje a gente tá com Tenente Morelli aqui junto com a gente, ó. Como é que é? Cara, no sentido? Boa. É isso aí. Então vamos lá. Então assim, eu vou fazer uma primeira, mas vou fazer assim uma primeira, Morelli, que é o seguinte. De todas essas... Em vez de ser só aquela primeira, querer ser quando crescer, aquelas que a gente vai aparecer aqui em um momento, mas você fala assim, de toda a experiência que marcou o Morelli, que fala assim, putz, cara, eu tive isso aqui pra mim, quando eu preciso me reanimar, quando eu preciso dar um gás diferente, eu me lembro desse momento aqui, foi onde mostrou que é possível, que eu consigo ter minhas conquistas, que eu consigo ter boas pessoas, que eu consigo... Porque é importante a gente, às vezes, as pessoas acabam ficando desanimando, acham que não consegue, acham que o problema é muito maior... E nós mesmos já passamos por situações muito piores do que aquela, porque só que a gente esquece, né? A gente tá tão acostumado a olhar pra frente, que a gente esquece. Olha pra frente, olha pra frente, olha pra frente, olha pra frente. Eu queria começar esse papo dizendo o seguinte, pra quem tá assistindo, que assim, se você está passando por alguma dúvida, dificuldade, algum momento, você tenha certeza que você já passou por algo similar ou até pior e você conseguiu superar.
Então, quando você precisa dessas motivações, você lembra de algum cenário e fala assim, putz, cara, eu já passei por isso e foi muito mais fácil do que... Tem um exemplo que eu gosto de dar aqui, que eu já dei para algumas pessoas, que é assim... primeiro namorado, namorada. Você sai do ambiente familiar de afeto e você vai para um primeiro afeto diferente. Então, para o cara poder separar, meu Deus, o mundo vai cair, aquelas coisas todas, que é igual quando você trabalha o teu primeiro emprego numa empresa há muito tempo para você sair. Só que assim, as pessoas, tem gente que, outros não, namoram até hoje, estão casados, tudo bem, mas tem pessoas que conseguiram sair, conseguiram conhecer outras pessoas e, muito pelo contrário, teve aprendizado. Ou então aquele cara que tirava nota 10, 10, 10 e tirou nota outra, a primeira recuperação. Então, são coisas mais simples, mas que você passou por algo que talvez você não tivesse internamente vivido. E aí, o que você lembra de positivo quando você precisa resgatar e falar assim, cara, eu sou foda, eu consegui fazer isso aqui, então esse novo desafio eu vou conseguir também. Legal. Como a gente falou de vida pessoal, né? Acho que uma coisa que marcou muito na minha vida foi meu pai. Meu pai foi uma pessoa fundamental na minha vida. Eu não posso dizer que eu tive uma vida difícil na infância, foi uma vida regrada, bem simples e tal, mas foi uma vida onde eu recebi ensinamentos básicos do meu pai, de honra, de disciplina, de respeito às pessoas, e isso foi fundamental. Meu pai tinha o segundo ano primário, minha mãe tinha o ginásio, eu não tive a oportunidade. A gente conversava. Meu pai vem de uma linhagem assim de interior, de agricultura e tal. Então não era uma pessoa de conversar muito, de aquele pai, eu te amo, filho, eu te amo. Não tinha esse negócio na minha época. Então era uma coisa mais rígida, por mais que a gente sentisse amor. Mas assim, foi meu grande companheiro, meu grande amigo. Foi uma infância assim, não difícil, mas uma infância que me dava a oportunidade de ver o seguinte: bom, já que meu pai não tem os recursos que ele possa me dar, eu vou me virar, eu vou buscar esses recursos, baseado nos ensinamentos que ele me deu, de respeito, de honestidade, de trabalho, enfim. E aí eu mesmo fui buscar isso tudo na minha vida, né? Militares. Mas era onde você morava? Morava aqui no interior da São Paulo mesmo? São Paulo, sempre São Paulo. Meu pai veio. Como é que é o nome? Meu pai, Mário. Meu pai veio do interior de São Paulo, veio tentar a vida, que foi caminhoneiro, depois largou a parte tinha 3 caminhões, entregava 2 caminhões para empregado, e ele puxava a fila, fazia antigamente o rápido Rio-São Paulo, quando a Dutra era uma pista só, então era super perigoso. Saía de casa, voltava, ficava 4, 5 dias fora, carregava no Rio, voltava para São Paulo, enfim. Mas não deixava de dar atenção básica para a gente, de exigir da gente estudo. Legal. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar, sempre fui um aluno de boas notas, aquele lá que você falou, não tinha aquele papo de... Sentava sempre na primeira fila, né? Na fila do gargarejo, cara, bem, né? Bem sério, bem consciente do que precisava fazer. E aí foi passando a adolescência toda, e uma coisa que me marcou muito, realmente eu tinha falado aqui, foi o Exército. Foi quando eu entrei com 18 anos para o Exército. Eu já tinha uma ideia assim do que meu pai me passava, de seriedade nas coisas, tudo. O Exército me acrescentou uma coisa importante, que é a disciplina, é o respeito, você não ser diferente dos outros. Ali dentro do Exército você é igual aos outros. Você se destaca pelo teu trabalho, pelo teu envolvimento, mas uma coisa que fica muito caracterizada é a disciplina. Então eu sempre fui um cara muito disciplinado. Bacana. Eu sempre buscando meus objetivos, mas muito disciplinado. Isso me ajudou muito na minha vida profissional. Enfim, basicamente foi isso que aconteceu. Acho que esse é um ponto, né? Você trouxe 2, né? Quando a gente está falando de motivação, ali vendo o seu pai, ali na relação e tudo aquilo ali, falou assim, cara, se ele conseguiu, eu também preciso fazer o meu. E não é ele direcionando, é você tomar a iniciativa de deixar eu buscar. Acho que isso é importante. E eu tenho uma disciplina. E você trouxe um ponto aqui que agora eu não tô lembrando. Eu tô tentando resgatar aqui, mas nesses mais de 100 episódios, mais de 300 executivos, acho que a gente não falou de ninguém militar passou por aqui, pelo menos não comentou. Acho que é a primeira vez, boas. Vão ter boas sacadas aí. E aí, manda, já emenda uma pra ele, já que já viveu o mundo militar, tá? Mas não precisa falar sobre isso, não. Qualquer uma pergunta, qualquer uma. Mas como é que foi essa virada? Porque acho que ali naquele momento, né, que você
todo menino começa ali, tem um momento de alistar e ir para a carreira militar, talvez. Como é que foi a virada de chave para, não é isso agora, a gente estava falando aqui nos bastidores, né, que Sim, o tempo, acho que foram 5 anos ali sim, que você sim. ficou, mas como é que foi essa virada de chave? Não, agora eu quero buscar outra coisa. Eu achei bem interessante. É uma mudança, bom ponto. Eu, como garoto, eu tinha dois sonhos. O primeiro era ser médico e o segundo era poder estar no meio de saúde, de ajudar pessoas, como médico ou como alguém da área da saúde. E foi o que eu busquei. Eu busquei a faculdade eu fiz vários, 2 ou 3 anos de cursinho para medicina. Aham. Naquela época a concorrência era muito grande, eu não conseguia entrar, por mais que eu tivesse estudado, eu não conseguia entrar. Aí surgiu a oportunidade de eu fazer administração hospitalar, que estava ligada à área de saúde, não à medicina, mas Aham. ligada à área de saúde. Aí eu fiz administração hospitalar. Nesse mesmo tempo eu ingressei por uma questão de fazer os 18 anos, e o jovem, quando faz 18 anos, tem que se alistar. Eu não passava pela minha cabeça ser militar. Mas aí, com aquele negócio de disciplina, do papai ensinar a gente de Aham. disciplina e tal, eu comecei e as coisas foram concomitantes. Eu fazia a faculdade e fazia o exército. Fazia a escola, o CPUR que eles chamam. Aham. Eu fiz academia, eu fiz o CPUR. Um ano de CPUR, me classifiquei, fui fazer o que eles chamam de estágio de instrução num quartel do exército em Barueri. Aí, de 14 aspirantes, eu fui classificado em segundo lugar. Legal. E até teve uma passagem engraçada. Um jogador do Corinthians, que jogou no Corinthians, era oficial do Exército junto Ó. comigo. Nossa. Se formou oficial do Exército. Hoje ele mora em Atlanta, não seguiu a carreira de jogador, mora em Atlanta cuida dos filhos lá. Mas, enfim, as coisas aconteceram em conjunto. Eu era, ao mesmo tempo, um estudante de administração hospitalar e um oficial do Exército. Então, eu dividia o meu tempo. Eu nem morava em casa, porque eu morava num bairro aqui de São Paulo chamado Santana, Aham. trabalhava em Osasco e estudava no Morumbi. Quer dizer, essa locomoção era complicada. Então, o que eu fazia? Eu saía na segunda-feira ou no domingo à noite, morava no quartel, do quartel eu ia à faculdade e morava no quartel. Então, eu fazia quartel, faculdade, Cuidado de quartel. e final de semana eu ia para casa. Aí, o que aconteceu? Eu me formei na faculdade, acabei indo para a formação da faculdade e eu precisava tocar minha vida. E na época, no Exército, existia uma coisa chamada quadro paralelo. O que significa isso? O oficial, chamado oficial da reserva e não o oficial da ativa, que fez academia, ele podia ficar 9 anos no Exército. E aí, na época, o ministro, se eu não me engano, era o ministro Silvio Frota, ministro do Exército, ele tinha que assinar um documento dando conta de que do quadro paralelo, chamado quadro paralelo, Aham. você podia seguir carreira, até coronel, general. Uhum. Então. Mas estava demorando para sair. Demorando, e aí eu pensei o seguinte, poxa, eu já estou há 5 anos no Exército, estou com 23, foi 18, 19 anos, 23, 24 anos. Eu vou ter que... E se não sair esse quadro paralelo? Aí eu tenho que Mas sair... já era tenente. Eu fui aspirante oficial, depois segundo tenente e saí, quando você sai para reserva, você sai com um posto a mais. Saí como primeiro tenente. Mas eu fiquei 5 anos como segundo tenente. E aí eu tinha que decidir com 24 anos, continuo a minha vida militar ou vou para a vida civil? E se não sair o quadro paralelo? Aí eu vou ter que começar a minha vida civil De novo. com 24, 25 anos. Naquela época... Acho que esse é um ponto importante de diferença. Hoje em dia a gente fala assim, cara, 30, 40 anos ainda tá... 30 anos você tá indo, né? Existia uma questão de você ter que já acertar na primeira, você já tem alguma coisa. Tomar atitude, eu tive que tomar atitude. Então, respondendo a sua pergunta, por que eu deixei o militarismo? Eu adorava, gostava, na época, e a concepção do militarismo naquela época, particularmente do Exército, é diferente da concepção de hoje. Nós não vamos entrar aqui no mérito e tal, mas enfim, era diferente. Então eu tive que optar. Eu falei, agora, ou eu vou para a minha vida civil e construo a minha carreira. Eu tinha acabado de me formar na faculdade também. Eu tinha um belo de um conceito na faculdade, inclusive um dos hospitais, o primeiro hospital que eu fui trabalhar, primeiro hospital que eu fui trabalhar, o dono do hospital fazia parte da diretoria da faculdade onde eu... Tanto é verdade que quando eu me formei, quem me entregou o canudo foi ele. E para ele foi legal e para mim foi um orgulho, né? Sim. O dono do hospital. E aí eu
eu tinha mais ou menos engatilhado assim para trabalhar no hospital com ele, como um assessor dele num departamento, e depois futuramente assumir a administração do hospital. Uhum. E aí eu optei em sair do exército depois de 5 anos. Estava até brincando com a Luana ali. Meu pai ficou 3 meses sem falar comigo, não admitia de jeito nenhum, porque você era respeitado em todo lugar que você Sim, ia e sim. tal. E aí ele ficou bravo comigo e Era a ficou. carreira dos sonhos. Era assim, já que o meu filho não é. Porque o médico era para mim, não era para ele. O Entendi. sonho de medicina era meu, Mas não por era. que surgiu o sonho de medicina? Aí pensando até dentro da tua origem, o que aconteceu alguma coisa Não para surgir o sei, sonho de... não sei, não sei. É, porque hoje Talvez- você atua mais em tecnologia, mas lá atrás tinha um sonho de medicina. Teve alguma Deixa eu te situação, você falar. machucou o joelho Não. Deixa eu te e- falar uma coisa, Wellington. Eu sempre eu gosto de pessoas, sempre Aham. gostei de pessoas. E assim, não só no sentido psicológico da pessoa em si, mas como no sentido humano da pessoa. Sim. Então eu achei que como médico eu poderia ajudar Ajudar, né? muitas pessoas. Legal. Eu poderia cuidar das pessoas, mesmo que ou fisicamente ou mesmo psicologicamente. Eu não tinha ideia ainda da especialidade que eu ia. Entendi. Eu só queria ser médico, queria ajudar as pessoas. Então isso era uma coisa da minha essência. E assim, depois eu descobri também que tem uma coisa aí de religião, de fé, Uhum. de ajudar o próximo, enfim, Foi por isso por que esse foi caminho. puxando. Era da minha essência, pronto, era da minha essência. Boa, E boa. aí eu me formei na faculdade e por causa disso eu tinha que começar a minha vida civil. E aí eu recebi o convite do seu Américo, que era o dono do hospital. Falou, na época era Marco Antônio, né? Não era conhecido como Morelli. Marco Antônio, eu quero que você venha trabalhar comigo. Acho que você tem um futuro brilhante na administração hospitalar, que gostaria que você fosse trabalhar Tá. comigo. Até pra antes, depois a gente ia fazer um bate-bola aqui pra gente pegar algumas informações da Lu também, mas só pra poder, Sim, ainda na pergunta da Lu, só continuando assim. Acredito que muita gente deve estar assistindo agora, tem pessoas que estejam bem nas suas carreiras, pensando se eu mudo ou se eu não mudo de carreira. E aí aqui eu não tô nem falando do tema da idade na época, porque assim, você tava numa carreira que talvez hoje tem pessoas com 30, 40 anos que gostaria de estar. sim. Como um tenente do mundo militar, enfim, que é uma posição importante. E aí você tomou uma decisão a seguir para uma outra carreira. Teve algum cenário, assim, você chegou a duvidar fico ou não fico? Em algum momento você falou assim, ou que você teve que perguntar a algumas pessoas, porque você chegou aí contra uma coisa que seus pais, por exemplo, você acabou de falar que seu pai estava junto com você, te ajudou muito, inspirou, ajudou, e no momento desse importante você falou assim, não, vou contra do que ele acha que seria o ideal para mim. Não existe o certo, não existe o errado, mas assim, para você deu certo, você tá aqui, tá feliz, mas teve algum momento que você chegou a ficar na dúvida, precisou pegar a opinião do outro, e o que foi aquele, talvez você falou assim, você já deu você já deu uma informação que foi, você não viu perspectiva de carreira, para poder, sei lá, se o ministro não assinasse, não tinha perspectiva de carreira para você seguir. Mas mesmo assim, você teve algum momento que você ficou assim, putz, cara, acho melhor não arriscar? Que você chegou a pensar em voltar atrás? Ou porque esse outro amigo que já ia te contratar pro hospital te deu uma tranquilidade para tu fazer o movimento? Porque, teoricamente, também assim, né? Se eu sair do lugar e já tem um outro aqui, dá uma certa tranquilidade, né? Não, existia essa possibilidade, né, dele me convidar, mas eu não tinha tido ainda o convite. Então, para mim, isso não existia. Entendi. Talvez existisse na minha cabeça, mas não existia efetivamente. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa bem determinada. Aquilo que assim, eu não tenho medo de enfrentamento. Uhum. Então, assim, quando eu decido uma coisa, eu penso, lógico, eu não tomo atitudes assim, a reveria. Mas eu penso muito a respeito, mas eu tomo atitude. Então, eu disse assim, se der errado, eu começo de novo, não tem problema. Tenho 2 braços fortes, tenho saúde, tenho vontade de vencer, então eu vou para cima e assim, mas eu sempre fui muito decidido. E aí eu decidi por fazer a minha utilizar, né, a minha formação na faculdade e assim, uma outra coisa, Wellington. Sempre muito jovem eu pensei o seguinte, tudo que eu for fazer, se eu fizer com amor, com dedicação, eu consigo. Perfeito. Entendeu? Então, respondendo a sua pergunta,
por pura determinação. Me fez lembrar aquela passagem do filme do Ayrton Senna, ele falando, vai ter que dar. Vai ter que dar. Não tem opção. Não tem opção, Sim. foi mais ou menos isso a ideia, né? Muito E legal. depois tem mais Bom ponto. uma curiosidade, viu, Wellington? Uma curiosidade. Eu tenho uma frase muito forte na minha cabeça. Depois que a concepção religiosa, tudo, tem uma frase muito forte que eu tenho na minha cabeça. É assim: primeiro eu piso, depois Deus põe o chão. Boa. Tem. Excelente. Porque também não adianta que ele quer que coloque se você não tá... Excelente, excelente. Se você não fizer a sua parte, mas assim, ele tem que ter o Excelente. lado também da crença. Sim, claro, claro. Eu claro. vou lá, eu quero isso, eu ponho o pé na frente. Não sei nem onde eu tô pisando, eu ponho o pé na É o frente. confiar. Depois Deus põe o chão Excelente. e vamos em frente. Boa. Demais, hein? Quer mandar mais uma? Bom, aí indo nessa linha da carreira, e aí hoje, olhando para trás, tem algo que você se arrepende ou que você faria diferente para aquele menino lá de 20 e poucos anos? Não, faria tudo de novo. Faria tudo de novo, porque assim, todas as vezes que eu pus o pé, Deus colocou o chão. Então eu não estava errado. Eu não estava errado. E algum conselho que você daria para aquele menino lá? Para aquele menino, É. que se ele pudesse sonhar mais, que ele sonhasse. É. Eu acho que assim, se eu pudesse sonhar mais, é que às vezes a gente sonha, mas a vida leva a gente para uns caminhos que assim são mais definidos, né? Eu poderia ter feito outras coisas diferentes, e tal. Não, mas aquilo me dava prazer. Então é aquilo que tudo que você for fazer também você tem que ter foco, né? Sim, sim. Senão, se você quiser fazer, tem um ditado que diz assim, que quem quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo acaba não fazendo nada. Fato. Então eu tinha que ter foco. O meu foco foi me dedicar naquele momento à administração hospitalar, fazer o que melhor, e eu tentei ser um chefe de departamento assim bem inteirado das coisas. Eu comandei equipes com muito pouca idade. Eu sempre levei para o lado humano, profissional mais humano, de saber os limites das pessoas, de extrair das pessoas o que de melhor elas têm com respeito, né? Porque às vezes você extrai o melhor das pessoas, mas judiando das pessoas, né? Então eu acho que a cerne da coisa está em você tirar o que a pessoa tem de bom de uma forma que ela ganhe também. Perfeito. Ambas as partes ganham, entendeu? Perfeito. Então eu assumi essa condição muito cedo. É aquilo que eu te falei, é uma coisa de essência, é uma coisa que eu sentia, que dava para fazer aquilo. E uma outra coisa também que me ajuda muito profissionalmente é que assim, a gente é feliz quando a gente faz o outro feliz. Então, mesmo e profissionalmente, quando Sim. você vê um profissional seu que você desenvolve, ele está feliz, ele credibiliza você, ele confia em você, e você descobre o que é ser feliz. Perfeito. Ele não precisa nem falar. Se você vê ele feliz, você já Para tá mim ali tá no- bom. E assim, e uma coisa também na vida, né? Às vezes, você não precisa ouvir o reconhecimento. O reconhecimento vem às vezes nas atitudes da outra pessoa. Como ela se comporta, como ela se dirige a você, isso mostra reconhecimento. Agora, o Morelli, tem algum erro de liderança dentro desse teu início, principalmente no mundo militar, que assim, de novo, eu não fui militar, tá, gente? Então não consigo. Que você fala assim, quando a gente fala de erro de liderança, tem página 1, 10, 50, 20, já tem 1 milhão e a gente erra, acerta, aspas, né, Isa? Aspas, eu gosto de falar aqui. Erros, evitem erros evitáveis e líderes, cuidado com a punição severa, porque senão foi aquela coisa de erro, evolui, enfim. Sim. Cuidado com erros evitáveis e punição severa. Mas que você fala o seguinte, putz, cara, algum que você aprendeu e falou assim, dentro desses 5 anos, até virar ali tenente, aquelas coisas, que alguma coisa você fala assim, cara, isso aqui eu errei, isso aqui nunca mais vou cometer esse erro. Eu não tenho essa noção De alguma cometi coisa erro, mas na liderança, né? Mas assim, certamente eu cometi erros. Sim. Certamente. E eu acho até muito bom que isso aconteça. Porque o erro tira você da zona de conforto. Uhum. O erro faz com que você busque a melhoria, que você busque acertar. E assim, errou uma vez, pode errar a segunda? Até pode. Depende da situação, você pode errar a segunda. O que você não pode é persistir no erro. Uhum. Então, assim, o erro serve como base para você crescer, para você se desenvolver, para você usar a tua inteligência, Digo inteligência, depois isso se torna sabedoria. Porque a inteligência, para mim, é o primeiro caminho para a sabedoria. Então você erra uma vez, 2 vezes, na terceira, quando você não... Mas não lembra de nenhum que marcou assim, isso aqui que... Não. Putz, cara, isso aqui é... Que seja, assim, sensível, que eu tenha... Não, tô nem dizendo sensível, tô dizendo assim, que normalmente tem aqueles que marcam a gente, né, que é assim, putz, cara, isso aqui eu
poderia ter feito diferente. É bem mole. E aqui não tô nem diferente da pergunta, tô dizendo assim, que aquele jovem precisava mudar, seguir o mesmo caminho. É aquele tipo de erro que você sabe assim, que te marcou, que fala assim, esse erro aqui eu não vou cometer de novo. Isso aqui eu já cometi uma vez, eu não vou cometer novamente. Aquele que ficou ali no lições aprendidas, mas tá sempre ali no topo de lições aprendidas, ó. Eu posso escorregar alguma vez, mas disso aqui eu não escorrego mais. Honestamente, assim, não consigo lembrar, assim. Que eu tive erros, com certeza. Sim. Mas, assim, erro crucial, que É. tenha... Não, só que tem que te marcar. Não. Pode ser que os outros nem... Lembra de algum? Eu lembro de vários aqui. Putz, cara, lembro... Eu tinha dificuldade para lidar com pessoas muito diferentes, assim, porque eu também sou muito dessa linha de gente, de gostar, né? Minha família família grande, todo mundo gostava de se reunir domingo, aquele almoço gigantesco. Meu pai tem 12 irmãos, minha mãe 13, então assim, reunir família, meu pai na verdade, meu avô são 21 filhos, são 12 do segundo casamento e 9 do primeiro. Então, imagina as festas de o final tamanho de família que eu tenho. Não dá, gente. Não dá pra fazer festa na minha família, porque só de festa é o volume de convidados pra vida. E eu sempre gostei muito dessa questão de gente. Então, pra mim, em certos momentos na minha carreira, às vezes eu encontrei com pessoas que eram mais reservadas e eu achava aquilo estranho, porque a minha construção familiar era um negócio absurdo de gente. Então, aí depois eu fui calibrando e entendendo que a pessoa, o fato dela ser um pouco mais reservada não quer dizer também ela tem uma construção familiar diferente, né? Esse é top. Não, o que tá hoje o que tá no topo, acho que já repeti algumas vezes aqui, o podcast me trouxe muito aprendizado, gerenciamento entre amigos e família. Por quê? Porque de vez em quando você relaxa e vai querer chamar a atenção do filho, que talvez se fosse no mundo corporativo você não falaria. Você tá conversando com as pessoas, de repente você ou interrompe alguém falando que, putz, calma aí, cara, se fosse no mundo profissional você não faria. Então acho que são erros de falar assim, cara, volta, tem que ser a melhor pessoa do mundo. Primeiro pra sua família, seus amigos, pra depois no mundo corporativo. Tem que ser pra todo mundo, mas acaba a gente negligenciando, né? Primeiro a gente no mundo corporativo a gente é perfeito e entre os amigos e família você escorrega. Então acho que são erros que às vezes da cometo, mas que hoje tá lá no meu topo de tentar não cometer. Não, cara, não posso escorregar na hora de... não preciso chamar a atenção da escola. Calma, ver se tem alguém por perto. Então esse tá no topo ali da pirâmide, que vira e mexe eu escorrego com... E criança também, Não. Desafio, né? Ainda mais eles estão evoluindo numa forma tão... não, nem digo rápido, acho que eu lembro na idade hoje da minha enteada, eu não tinha o que ela pensa hoje. Às vezes ela me fala uma coisa e eu falo, gente, nessa época eu não pensava dessa forma, né? Não dá. Manda agora um pra Lu agora, se quer. A Lu, desde a última passagem dela aqui, tem bastante. Gente, ó, Superpoder da Luana, Segredo, tem muita coisa, mas vocês vão ter que jogar lá pra assistir o episódio dela. Hoje, agora não, pensando nos últimos... um ano dela aí, manda uma também, Morelli. Tá bom, então eu vou... Já que o Morelli, porque o Morelli acompanha muito a gente. Sim. Além de a gente estar vindo aqui, tá participando, apoiador, o Morelli tá sempre acompanhando a gente também aqui nos bastidores. Então ele conhece bastante história. Pra mim é muito legal participar disso tudo. Deixa eu te perguntar, eu vou te devolver muito parecido com o que você me perguntou. Você disse que o que eu fiz para tomar, como é que eu tomei decisões para mudar o curso da minha vida profissional, enfim, o que eu fiz? Você deve ter tomado também atitudes na sua vida profissional para mudar de curso. Conta um pouquinho para a gente disso aí. Legal. Começou, acho que para escolher, como você falou assim, eu já quis ser médico, eu já tive um problema no início, eu não sabia o que eu queria. E é quase que muita gente tem essa dúvida. Eu fiz faculdade prestei vestibular para engenharia civil, arquitetura, turismo. Aí fui para sistemas de informação, cursei e depois fui cair na publicidade. Tipo, nada a ver uma coisa com a outra, né? E meus pais preocupados nesse momento, que falam assim, o que vai acontecer com essa menina? E enfim, aí acabei caindo no mundo de telecom e segui. Mas em certo momento, acho que eu fiquei muitos anos em uma grande empresa de telecom e foram 17 anos. E eu tomei a decisão de sair. Eu pedi para sair depois de 17 anos. Muita gente bateu nas minhas costas e falou, você é louca?
Como é que você está fazendo isso? Mas mesmo, assim, foi uma escola magnífica para mim, eu amo, né, de paixão, assim, acho que tem grandes amigos até hoje lá, mas eu queria viver, passei em diversas áreas, mas eu queria viver uma nova cultura naquele momento, e foi a hora que eu fui para uma empresa de desenvolvimento tecnológico mesmo, que me fez ter contato com muita coisa que eu não imaginava que ia ter. Então, hoje, olhando para lá, eu não me tornaria profissional hoje se eu tivesse continuado, talvez, ali dentro daquele mesmo... Como tem pessoas que estão até hoje, e acho que cada um tem a referência que quer para a tua vida, mas para mim fez muito sentido, e muita gente me criticou naquele momento, ou teve gente que falou assim, deu força também, teve gente que falou, você tá com vontade de fazer? Vai. Meu pai e minha mãe muito nessa consciência de, antigamente também, quando a gente entrava numa empresa, você tinha que aposentar, né? Essa história. E principalmente eu falo, não, eu tô saindo porque eu tô pedindo pra sair. E eles também se preocuparam um pouco, mas eu acho que depois de um tempo a gente conversou também, eles falaram, não, foi a melhor decisão que você tomou, acho que me abriu a cabeça e deu tudo certo também, graças a Deus. Não, esse é um bom ponto, que eu vou até fazer a pergunta, eu vou até aproveitar pros dois. Porque às vezes você tem um conhecimento que me chamou a atenção, eu fazendo uma das mentorias que eu fiz recentemente, a gente tem dois desafios, né? Um são os objetivos, principalmente a galera mais nova. Elas têm dificuldade de traçar um objetivo de curto prazo. Fala assim, qual é o teu sonho? Ah, meu sonho é ter minha casa própria. Tá. Então até você ter tua casa própria daqui até o final do ano, o que você precisa, qual é o próximo passo para dar? Então, as pessoas têm dificuldade de se planejar. Eu não estou falando de mega planejamento, não, né? De dar o próximo passo. E segundo, também a limitação do que teu conhecimento ele permite. Porque eu lembro que estava conversando com uma pessoa que ela, enfim, trabalha numa empresa, tem uma formação, e você fala o seguinte, marketing. Putz, legal, eu tô aqui na área de marketing, numa grande companhia, vou ter meus fornecedores ali vou pegar, por exemplo, monitoração de rede social. Então a pessoa está aqui, não, eu estou na empresa de marketing aqui, eu quero ir para a empresa de Coca-Cola aqui, eu quero ir para a Coca-Cola ali, quero para... enfim, seja o que for. E aí, putz, será que eu ir para um fornecedor meu não seria melhor? Que a pessoa fala, eu estou no contratante como marketing, para que eu vou para o fornecedor? Só que o teu nível de conhecimento numa visão cliente, numa visão estratégia para ajudar a desenvolver um novo produto na tecnologia, de repente pode agregar muito mais valor do que você fazer uma atividade repetitiva em outra companhia. Sim. Então as pessoas elas ficam limitadas a falar o seguinte, aonde o meu conhecimento pode agregar mais valor? E eu fico aqui só numa atividade repetitiva. Então nessa linha, como é que vocês conseguem olhar para vocês assim? Quando vocês param para olhar agora no seu próximo 1, 2 anos, vocês estão olhando mais possibilidades onde o teu conhecimento pode agregar mais valor? Você já tem um objetivo minimamente traçado para poder você conseguir evoluir? Porque as pessoas acabam também outra coisa, confundem. Não, planejamento de carreira quando eu tô novo, quando eu tô aqui. E acho que isso segue a tua vida o tempo inteiro. Não é ficar só estudando, lifelong learning, tem que estudar. Não é estudar o tempo todo. Você tem que ter objetivos o tempo todo. E aí, de novo, depois tem um objetivo, meta, traçar, blá, 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 blá. Mas o objetivo tem que estar o tempo todo. Como é que são os objetivos de vocês daqui os 1 ou 2 anos para vocês pegarem toda essa bagagem de vocês de conhecimento e utilizar da melhor forma possível? Por favor. A gente estava falando aqui no bastidor, né? Também é algo que carregou com a minha família. Minha mãe era professora, né? Aposentada. E algo que sempre me moveu foi essa questão de estudar, mas como é que eu ajudo pessoas a passar o que eu sei e aprender com eles também, né? Então, hoje, assim, olhando um pouco essa questão do que eu estou fazendo recentemente, eu estou buscando um caminho, vou dar aula, né? Então, acho que é um negócio novo para mim, acho que eu tenho isso comigo, assim, eu preciso fazer alguma coisa nova, experimentar e ver se eu vou gostar, como vai ser. Não que talvez isso vai ser uma carreira, mas eu acho que nesse momento me resgata coisas, inclusive familiares. Então, para mim é super importante. Então, sem dúvida. Eu acho que estudar é fato, a gente não dá para parar de estudar, principalmente com as coisas
velocidades que as coisas tomam hoje em dia. Então, eu mantenho minha rotina de estudos, minha rotina de abrangência de conhecimento, mas aplicar eles em alguma coisa. Então, mentoria, um trabalho ali que seja voluntário também, porque eu acho que é super importante isso, né? Você olhar para alguém e falar, olha, quer uma ajuda? Posso te ajudar em alguma coisa? E aí você conduzir uma pessoa, talvez que está começando a carreira para tentar contribuir ali com o que você já acumulou de bagagem. Então, assim, eu acho que no meu planejamento, ele vem muito nessa linha de deixa eu começar a fazer algumas coisas, é o que você falou, né? Eu vou pisar e deixa que Deus constrói. Não sei se vai ser isso ainda, mas eu acho que eu tô abrindo caminhos lá pra frente, entender se essas escolhas estão sendo adequadas, né? E, óbvio, estudar sempre para que a gente possa ir abrindo. Mas você falou um tema só pra pegar essa frase aí, pessoal. Se é pra ajudar alguém, ajude. Não fique... será que você precisa de ajuda? Mas ela não me pediu, eu vou ficar esperando receber. Assim, primeiro, porque tem pessoas que de repente precisam de ajuda, mas nem ela sabe, acha que não precisa. Então, se você quem tem uma visão de fora, às vezes você consegue... Calma aí, cara, deixa eu te ajudar isso aqui. Não, mas não precisa. Não, olha só, isso A, B e C. Caraca, não tinha percebido. Vocês vão ter isso. Então, tem pessoas que não percebem. Tem pessoas que elas são... ainda existe... Não sei se é a melhor palavra timidez, mas vou chamar timidez. Fala o seguinte... Putz, cara, mas se ela me ajudar, eu não consigo retribuir. Putz... Aí fica com vergonha de pedir porque não tem como retribuir. E as pessoas hoje, a maioria, né, consegue ajudar sem querer nada em troca. Então, agora, e tem o terceiro ponto de as pessoas, cara, você toma a atitude de ajudar, mas eu quero ajudar, mas eu não tiro a bunda da cadeira para poder ajudar e fazer alguma coisa. Gente, o que mais tem, se for uma instituição, se você quiser dar aula, você, cara, não quer ir lugar para nenhum, tá bom. Pegue aí, a gente falou aqui de estúdio, grava aqui um conteúdo, podcast, ou grava no seu celular e bota na tua internet, bota no teu grupo de WhatsApp. Tem um monte de gente jovem em escola ajudando, assim. O mais importante tome a iniciativa de poder fazer. Não fique só na defensiva esperando alguém vir te pedir ajuda, porque isso também é fundamental. Tem possibilidades, mas assim, a maioria, eu vou dizer que a maioria, ou não sabe que precisa até daquela ajuda, porque tá tão ali focado, ou teria vergonha de falar assim, putz, cara, mas eu tenho vergonha de pegar essa ajuda e eu não tô te oferecendo algo em troca. Então, assim, gente, ajudem, tome iniciativa. Excelente ponto. Legal. Vamos colocar uma questão aqui que até então nós não falamos. Mas responde primeiro o teu plano aí, do teu plano. Bom, eu vou responder. Coloca aí. Eu vou responder, mas assim, o que eu quero chamar a atenção também tem um problema aqui de cronologia também. Veja, eu tive aspirações quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 30 anos, quando eu tinha 40 anos. Sim. E hoje eu cheguei numa idade, não que a idade seja fator limitante, mas eu estou praticamente com quase 70 anos. Perfeito. Então veja bem, a visão de um jovem para o futuro é diferente da visão de um cara de 70 anos para o futuro. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Muitas das coisas que eu deveria ter feito e tentei fazer, eu consegui fazer. Algumas outras, não consegui fazer. Uhum. Mas tudo aquilo que eu me prontifiquei a fazer me deram uma condição hoje de dizer o seguinte: o que você conseguiu em termos de transformar inteligência em sabedoria, você pode usar para o futuro. Legal. Então dizer assim, eu quero tal coisa no futuro, eu não tenho essa visão de tal coisa no futuro. O que eu quero é aproveitar toda a experiência que eu tive para desenvolver naquilo que eu faço hoje. Um objetivo definido lá no... Definido de 1 a 2 anos, não lá na frente, de 1 a 2 anos. Festa de 70 anos. Também. De 1 a 2 anos aqui, eu quero o objetivo que eu me comprometi a fazer agora, que é apoiar o meu filho. Para mim é um prazer, eu trabalho com meu filho. É legal. Sou sócio do meu filho numa empresa e cuido de mais 2 atividades que ele desenvolve. Então eu quero ajudar o meu filho. Para mim é uma honra, né? Um prazer, para um pai estar trabalhando com o filho, depois de tudo que ele construiu na vida, e poder entregar o que ele aprendeu para o filho, e a gente é sempre exemplo, né? E olha que engraçado, meu filho também é exemplo para mim, porque eu aprendo diariamente com ele. Que bonito. Legal. Diariamente. Legal. Depois eu falo, se for o caso, a gente fala um pouquinho disso. Mas o que eu queria dizer? Como é que as coisas foram acontecendo na vida? Como é que você foi estabelecendo objetivos? Eu disse para vocês que eu fui militar, eu saí, abandonei o militarismo por uma profissão, fiquei 8 anos na área de saúde, me aborreci um pouquinho com a área de saúde, porque eu queria chegar ao objetivo de administrar um hospital. Eu colocaria toda a minha potencialidade, aquilo que eu aprendi na faculdade,
Não só na faculdade, como no dia a dia da rotina, que se aprende às vezes muito mais do que na faculdade. Sim. Na vida, né? Você aprende muito mais. E aí eu senti o seguinte, naquela época você via que os hospitais eram comandados por médicos, o médico passava o hospital de pai para filho, o filho era médico, e aí ele queria fazer administração, ele não fazia nem medicina nem administração. E você que se preparou para aquilo, e aí isso foi me incomodando, eu falei, olha, eu vou sair da administração hospitalar, e aí fui convidado por um amigo para ir para a indústria farmacêutica. E aí, olha que engraçado, Wellington, como as coisas vão acontecendo. Nunca imaginei na minha vida que eu fosse ser vendedor. Vendedor, assim, no sentido mais geral. Porque o meu trabalho até então era mais burocrático, etc. e tal. E aí eu vim para a indústria farmacêutica, comecei como todo mundo começa, como propagandista, fui 10 meses depois eu era treinador de linha, quer dizer, aprendi anatomia, fisiologia, patologia, terapêutica, 10 meses. Aí eu fui ser treinador de linha, depois assumi cargo de supervisão, depois assumi cargo de gerência e fiquei 26 anos na indústria farmacêutica, trabalhando na área comercial. Fui gerente regional de algumas indústrias potenciais aqui no Brasil, e nacionais e multinacionais, e acabei quase que me aposentando na indústria farmacêutica. Aí, uma passagem curiosa. Por isso que eu digo, às vezes, não somos nós que escolhemos os objetivos. O próprio caminho empurra você para algumas coisas. Aí, um belo dia, já tinha saído da indústria farmacêutica, já estava com um pouco mais de idade, e aí aquele negócio de ter idade e não conseguir voltar, se recolocar. Aí um dia por isso que eu digo que Deus faz as coisas acontecerem. Tô com meu filho almoçando, um almoço normal, ele me convidou para almoçar, estamos almoçando e falou, pai, me veio uma coisa na cabeça aqui agora. Eu tô precisando de um cara comercial que tenha muita experiência, e tô precisando de um cara de confiança. Você não quer trabalhar comigo? Me fez um convite, ele falou, me veio o convite agora, me veio na cabeça agora aqui. Eu falei, ó, só que você trabalha com tecnologia, sei que a tua área é networking, comercial e tal, mas envolvendo tecnologia. Eu não conheço tecnologia. Ele falou, aprende. E aí foi o que eu fiz. Foi aprender tecnologia. Quer dizer, não sei tecnologia. Ainda não sei tecnologia. Não sou um tecnólogo formado, não tenho formação em tecnologia. Mas daquilo que eu faço, eu conheço. Porque eu fui buscar conhecimento. E já se passaram 6 anos, eu estou na área de tecnologia com meu filho. Na época, tinha aí um produto inglês, um brasileiro que morava em Dallas, queria tocar um negócio aqui, meu filho não podia assumir, falou, olha, eu tenho uma empresa que pode te auxiliar aqui. Falou, meu pai, assim, ele falou, pode, vamos embora. E aí eu fui aprender com ele. Então, é assim, o que é o objetivo para mim? O objetivo é fazer as coisas com foco, bem feito, e as coisas vão, para mim, na minha vida, pelo menos foi assim. As coisas foram acontecendo, eu fui assumindo, foco sempre com muita responsabilidade, e a minha vida, e cheguei nessa faixa cronológica. Legal. Com esse tipo Não, é legal porque você fala assim, arriscou de novo, porque assim, da mesma forma que o militarismo te incomodou em relação à carreira, o hospital te incomodou em relação à carreira, mas você viu na farmacêutica que tinha possibilidade, tanto é que ficou bastante tempo lá. E o ambiente de confiança, né? De você voltar a trabalhar dentro de um tema que você conhece, porque eu já ouvi bastante as pessoas falarem assim, não, trabalhar com parente não, vai dar dor de... O que eu mais escuto, eu acho que se as coisas são muito transparentes, se as coisas são muito corretas, não tem problema em trabalhar. São 2 profissionais, enfim. Acho que existe a relação de pai e filho, e eu conheço... Enfim, os 2, eu conheço o Bruno também. Você consegue separar muito bem esse tema, né? Então dá pra funcionar, né? A gente não mistura. Não mistura. Não mistura trabalho com relação familiar. Lá ele é o Bruno Rei, eu sou o Marco Morelli. Não tem... Boa. Fora de lá, tudo bem, pai, filho. Mas você enxerga nele alguma característica? Tudo. Conta, Tudo, DNA. Esse sou eu lá do... DNA. Gosta de pessoas, assim, procura ajudar sempre as pessoas. Para mim é um orgulho. Eu digo para você, para mim é muito fácil trabalhar com ele, muito fácil. Às vezes eu estou pensando uma coisa, ele já sabe o que eu estou pensando, eu olho para ele, eu já sei o que ele quer. É bem assim, é bem de empatia mesmo, de se colocar um lugar do outro, a gente se conhece muito.
Que interessante, né? Imaginar uma relação de pai e filho num Mas é uma relação, E- na empresa, é uma relação muito profissional. Algumas vezes ele me chamou a atenção de algumas coisas e eu acato, como acataria de um líder, acato Perfeito. normalmente. Às vezes ele me fala, pai, o que você acha disso? E quando estou eu e ele, né? Quando nós estamos na frente, Morelli, o que você acha disso? Sim. Eu acho que você deva fazer dessa forma, porque a experiência que eu trago aconteceu isso, isso e isso. Uhum. Você pensa direitinho, depois a gente chega num consenso. E aí segue tranquilamente. Mas no final das contas, o conselho do pai deve pesar, né? Tipo, Ou não, né? Porque o conselho do pai pra ficar no militar não pesou, não. Ou não, né? Quando ele pesou, não, O né? Bruno também tem esse negócio. Quando ele acredita numa coisa, ele vai fundo. parece o pai, né? Ele vai fundo. DNA. Boa, pra gente ir aqui pras rodadas finais. Manda mais uma aí pra gente ir pro lixo. Você falou muito da tua família, da construção e tudo. Como é que você hoje enxerga com esse olhar, né? Desde o militarismo até hoje uma empresa montada com seu filho. Como é que você enxerga hoje? Não sei se você tem netos né? Como é que isso hoje, a mudança, né, drástica hoje nas relações, e como é que você tem pautado e seu filho a educação das crianças para que, de fato, o que você traz para o seu filho, que isso também vá ir para outras gerações? Sim. Na realidade, eu não convivi muito com o Bruno, eu tenho outros filhos. Eu perdi um filho, né, de 26 anos, você ficou sabendo, em acidente de automóvel, de uma segunda relação, e tem uma menina de uma terceira relação com 20 anos agora. O Bruno, na realidade, é o filho do primeiro casamento, tem 42 anos hoje. Apesar da gente não ter convivido muito, por questões enfim, de vida pessoal, quando nós nos propusemos a nos aproximar, ele sempre soube quem era o pai, aquilo que eu desenvolvi. Peraí, então tinha só entender, tinha uma relação que não era próxima e hoje... Não era próximo. Assim, na juventude dele, eu não participei da juventude dele, assim, porque ele também, ele assumiu uma condição de ter os amigos, de viajar, etc. Então, o pai fica... Mas assim, chegou uma hora que precisou de voltar a esse convívio, né? E aí foi muito legal, porque nós conversamos, nós dois, falamos, vamos recuperar todo esse tempo daqui para frente e vamos aproveitar da melhor forma, vamos viver isso daqui para frente. Mas ele mesmo disse para mim, pai, apesar da gente não ter convivido muito, eu tenho muita coisa da tua essência, do teu... Porque assim, apesar de eu não ter convivido com você, eu sabia, as pessoas falavam. Sim. Entendeu? Então eu sei quem é meu pai, eu sei o que meu pai faz, qual é o respeito que ele tem no mercado, profissionalmente, como pessoa, eu conheço meu pai. Então isso foi muito legal, e aí a gente recuperou esse tempo, dos 25 anos para cá, ele está com 42, são vários anos que a gente conviveu junto aí, e essa convivência trouxe para a gente uma maturidade, uma maturidade inclusive de relacionamento, de relação. Porque aquilo que você comentou, que tem, e aí, tem muito do pai, o pai tem do filho e tal, isso só fortaleceu essa essência que a gente tem. Mas uma coisa que é fato, é o que eu digo, ele tem muito dessa característica de querer, de gostar de pessoas, de ajudar pessoas. Ele é um cara que pensa muito nisso, nas pessoas, será que eu fui honesto? Assim, não honesto, será que eu fui justo com a pessoa? Será que eu não fui? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso fazer? Isso é a minha essência. Não conheço o Bruno, mas já quero conhecer. É a minha essência. Será que eu conheço? Eu acho que eu não conheço. De repente. Mas acho que isso é legal. São algumas decisões, né? Vamos olhar daqui pra frente. E Morelli falou uma coisa que é importante. Não é porque eu não estou próximo que a gente não pode ser exemplo. Acho que tem muito, assim, situações acontecem, e isso acontece no mundo pessoal e no mundo profissional. Não quer dizer que eu não tô ali mais no meu time, não quer dizer que eu tô ali mais com aquelas pessoas, que eu não tenho que continuar servindo como exemplo. Sim. E às vezes a gente é exemplo para pessoas que nem conhecem a gente, e as pessoas se espelham por algumas coisas, né? Imagina ainda na vida pessoal. Você cria uma relação com todo mundo que você não tá ali próximo dos pais, enfim. Tem pessoas que hoje não estão mais casadas, mas que você continua sendo seus exemplos e que são as prioridades. Acho que isso é bem bacana também, que é ótimo. E aí, pra gente poder fechar, é o seguinte:
Como é que estamos? Como é que está o Morelli? Como é que está a Luana nesses últimos anos? Fora do mundo corporativo, o que tem feito, o que gosta de fazer, se está fazendo alguma coisa nova, se está curtindo alguma coisa nova. E pro Morelli, um superpoder. Então, aquela coisa que se acontecer, alguém pede Morelli. E pra uma Luana já falou o superpoder dela, você vai ter que ir lá buscar. Um superpoder de alguém da família que você gosta. Seja do marido, do filho, de parente, de alguém que você fala assim: quando eu preciso, eu sempre peço a pessoa isso, que essa aqui é a melhor do... Por quê? Porque é legal você ser um super-herói e ter o superpoder, mas você ter a Liga da Justiça pra te ajudar também, não dá pra você fazer tudo sozinho, né? Então, gente, não adianta que a gente não vai ser herói, nem na vida pessoal, nem na vida profissional. Então é importante você ter os seus poderes, você ter, se destacar, mas você ter colegas de trabalho, os amigos que também vocês se complementam, né? E aí, o que vocês gostam? O que vocês têm feito recentemente? Quem quer saber mais das histórias, olha lá. E o que o Morelli curte fazer, gosta de fazer quando não está falando de trabalho, e o superpoder que todo mundo te pede. Bom, eu sou, para todos os efeitos, eu sou um cara muito família, né? Uhum. Meu porto seguro é minha família. Então eu gosto de estar com a minha família. Adoro viajar, adoro viajar. Você falou para mim em viagem, Foi. tô indo. Nem programo nada. Eu vou. Mas sempre para um lugar que você gosta ou tem que ser lugares diferentes que você não conheceu? Depende, né? Quando você tem família, você tem que ouvir as pessoas também, né? E, às vezes eu vou para um lugar que eu preferia estar em outro, mas o amor ele Sim. não mede tamanho, né? Então a esposa pede alguma coisa, eu atendo, mas quando chega a minha hora de pedir também eles atendem. Então eu acho que é uma troca. Não, mas na hora que vocês costumam viajar, a galera curte mais viajar em família para lugares que vocês já conhecem ou a galera curte mais experimentar? Lugares novos. Às vezes a menina fala assim: gostei muito de tal lugar no Nordeste. Vamos voltar? Vamos voltar, não tem problema. É para curtir, faltou fazer. Mas normalmente lugares novos. Sim, normalmente lugares novos. Porque é legal, né? Sai um pouquinho da rotina. Então, meu hobby é viajar. Eu adoro viajar. E tive a sorte que eu tenho uma filha que gosta de viajar também. Minha esposa também gosta, então. Deu tudo, encaixou tudo. Encaixou tudo. Top. E com relação a... Você perguntou a respeito de um superpoder. Assim, se tiver que fazer alguma coisa, fala assim: mãe, faz. Não. Isso aqui pode pedir o pai, porque ele que é o esperto disso. Ou algum amigo. Não, vamos pedir o Morelli, que o Morelli é expert nisso aqui. Leve para o lado mais humilde do que eu vou falar. Eu tenho o poder de encantar as pessoas com coisas boas. É assim, eu consigo passar, quando eu tô, aquilo que você falou de ajudar, a pessoa sente que eu estou querendo ajudar. Então, eu acho que isso eu acho que é um poder, sim, entendeu? Porque assim, eu nunca me dirigi a uma pessoa tentando ajudar, pensando assim, em tirar alguma coisa, em receber algo de novo. Isso eu faço comercialmente falando, com coisa séria, com coisa honesta, agregando valor ao que você está fazendo. Se não for bom para a pessoa, tudo bem, não tem problema algum, mas eu procuro dar o que de melhor eu tenho. Agora, e como pessoa, eu consigo encantar a pessoa dela entender que eu realmente quero ajudar. Legal. E aí as pessoas quando precisam, falam: pô, eu vou falar com o Morelli que eu vou ouvir um conselho top para minha vida. Vou precisar de uma ajuda de verdade. Espiritual, tipo aconselhamento, então vou falar com o Morelli. Excelente, ótimo. E para mim é muito bom isso. E você acaba ficando bem. Mais feliz do que a pessoa que eu estou ajudando. Fazer o bem faz bem, essa palavra é. Você já falou isso aqui em outras conexões, você já falou isso, e eu ali nos bastidores fico ouvindo o Wellington e falo: pô, ele está falando exatamente o que eu sinto. Fazer o bem faz bem, né? Muito bem, muito bem. Quem nunca experimentou, experimente. É bom. Você vai viciar em ajudar a pessoa. Sem dúvida. Bom, o que eu ando fazendo, o que eu faço, eu também amo viajar e eu gosto de viajar para viver coisa nova, assim. Eu adoro fazer viagens diferentes ou vamos ver um hotel, não sei aonde, vamos ver, tem uma experiência XPTO esse final de semana também. Eu queria... Tem um ônibus aqui em São Paulo que faz um roteiro
pela cidade e você tem um jantar dentro do ônibus. Eu vi um vídeo disso E aí eu vi também na internet e falei, aí meu marido fazer. já sabe, ele falou, amor, comprei pra gente ir, porque eu sei que você gosta. Boa. E aí a gente fez, assim, super diferente. Então eu sempre gosto de estar fazendo coisas novas e pensar coisas novas. Então, assim, acho que gosto de estar com a minha família também e como é grande a família, então sempre tem alguma coisa. Evento, né? Não é festa, é evento, é sempre um evento. Mas acho que viajar é uma das coisas que eu mais gosto mesmo e também posso repetir o lugar ou não, dependendo se estiver com a família, se não tiver. Eu gosto de conhecer coisas novas, mas se a família quiser também, eu abro mão para essa questão. Para repetir. É o dinheiro mais bem aplicado, é o dinheiro em viagem. É uma coisa que fica gravado na memória. Você volta mais rico. Sim. E aí, dentro da sua Liga da Justiça, que tem vários super-heróis, qual que um deles que você escolheria e qual o poder dele? Tão engraçado, né? Porque tem vários. Porque você vai buscando características, amigos e família, você fala assim, olha, eu preciso, por exemplo, meu marido, se eu preciso de um superpoder dele, pra mim é dica financeira. Ele Arrebenta, né? É porque é o cara de finanças há anos e se eu preciso de alguma, o que eu faço? Quero investir aonde? Ele, peraí, vamos aqui. Ele é o do lado aqui que fala onde. Então, assim, acho que você... pessoas na minha vida que acho que cada um você vai colocando numa caixinha de onde você precisa, né? Aquele conselho mais amoroso, mãe, o que eu faço com isso? Aí vem ela com toda aquela... Né, o amor não só de mãe, mas da pessoa que ela é, trazendo essa referência. A minha irmã também, de ajudar muita gente, aquela pessoa que se doa extremamente para todo mundo. E as crianças também, é engraçado. Sim, sempre. Criança tem um superpoder assim, incrível não só da criatividade, mas da verdade. Quer saber se você tá bem vestido? Pergunta uma criança. Boa. Acabou excelente. essa roupa. Então, assim. Boa, excelente. Bom, Não, ó, da Liga da Justiça ficou bom, ó. Se fosse fazer lá os bonequinhos, né? Eu quero gastar, não, super financeiro. Calma, vamos ver se o investimento é bom lá. Isso aí. Não, tá tendo alguma dúvida do estresse. Calma, vem o super coração da mãe ali pra ajudar. Não, gente, vamos, tá precisando de ajuda. Quem? Vai lá, super sua irmã lá. E pra saber se quem está fazendo é certo, pergunta pras crianças, né, Bu? Não, e é legal, pessoal, tem um vídeo. Depois eu vou ver se eu consigo fazer os cortes lá, né, e colocar na rede social, né, Isa? Sai Isa nos bastidores, que a gente viu numa palestra, eu vi numa palestra uma vez, que fala sobre... Pessoal, joga na internet, vocês vão ver. Eu vou depois botar na rede social lá, que fala sobre... acho que pegaram casais, né, fazer um experimento sobre o tema do jantar. Não sei se vocês viram isso. Quem vocês poderiam jantar? Imagina o seguinte, que alguma pessoa viva ou que já morreu, qualquer pessoa do mundo, se pudesse fazer um jantar com aquela pessoa, com quem você escolheria? Então, vocês já pensaram em alguém assim, se a primeira pessoa que viria à cabeça de vocês, se pudesse, qualquer pessoa do mundo, viva ou morta, que você pudesse ter um jantar, que você conversar, trocar ideia, quem você escolheria? Eu acho que é engraçado isso, né? Porque acaba a gente tendo saudade das pessoas que já se foram. Então, assim, eu acho que eu escolheria um dos meus que já se foram, assim. Um parente seu que já meu foi. avô, minha avó, alguém assim, pra falar... Pra mais perguntar como eles estão, ou algo nesse... Você imagina alguém, não? Pai. Seu pai? Estaria jantando com ele. E aí, esse vídeo, o que aconteceu? Sem o contexto, né? Porque é só um vídeo, o pessoal falou, não, eu queria Marilyn Monroe, aí Michael Jackson, sei lá, falou de alguns artistas assim, né? O pessoal brincando, e foram fazer a pergunta pras crianças. E quem podia? E as crianças? Que eu quero meu pai e minha mãe. Pode ser família? Pode ser papai e mamãe? Pode ser papai... E todo mundo, já viu esse vídeo? Todo mundo falando assim, quem tá perto, né? E você tá achando que os heróis estão distantes e, cara... Os pais nem esperavam. Ninguém esperava a resposta Eu disso. assisti esse vídeo. Porque você já viu... Espetacular. Então você acaba, de vez em quando, você tá pensando, tem coisas do lado, e foi bom assim, cara, você tá próximo de pessoas que são heróis, e por que eu tenho que buscar gente de fora, né? Inclusive chorou, dizendo que Vale. eu dedico tão pouco tempo para eles e eu não imaginava que eles precisavam tanto da minha presença. Nossa. Exatamente. Então acho que, isso é legal pra gente a gente fechar, que é o quanto a gente tá aproveitando as pessoas estão próximas, quanto nós somos exemplos, porque assim, acho que talvez ali, a forma que foi perguntado, talvez foi uma coisa que você foi logo, meus artistas, fã, né?
E, cara, não, de repente seus filhos são... Vocês são os heróis dele, né? Vocês são os superstars deles. E quando você fala que a gente aprende com as crianças, é isso. A gente tá o tempo todo aprendendo. Cara, assim, é um palavrão novo que não tem. Agora tem um tal do tralalá, não sei o que fica lá com... Tem um negócio aí de internet lá com as crianças. Não, a gente vai lá putz... Caputina, bailarina, que não sei o que. Pessoal, vou lembrar. Eu vou perguntar meu filho qual é, que depois eu falo com vocês aí. O que tá rolando deles, daqui a pouco você tá falando junto. Você acaba aprendendo e se conectando com eles. E o Acho que isso é reconhecimento importante. deles, né? Foi meu aniversário semana passada e foi, pra mim, o maior reconhecimento que eu tive. Foram 2 momentos. A minha enteada, ela comprou com o dinheiro dela um presentinho, me entregou. Só que ela não só fez isso, ela acho que ela comprou e falou assim, eu acho que isso aqui tá pouco. E aí ela foi fazendo coisinhas e colocando na sacola, fez pulseirinha, aí pegou uma escova que ela tinha comprado, ela foi incrementando a sacola com o que Aí ela me entregou, eu já tinha achado aquilo lindo. Quando foi mais tarde, eu vi na rede social dela um post pra mim, e falando que eu sou a pessoa que não sei, como é que ela falou? Que obrigado por nunca, por sempre segurar minha mão, alguma coisa assim, sabe? Sempre do meu lado. Apoio. Na hora que eu vi aquilo ali, realmente foi um negócio assim pra mim. Boa, né? Porque pra eles, rede social, colocar um post é mico, né? Sim. Então, assim, pra ela colocar uma foto dela comigo e ainda escrever aquilo, ali eu vi que realmente eu represento alguma coisa. Realmente é significativo. Isso me Não, assim, então que é top. reconhecimento. Que top. Não, e aí, então, assim, pra fechar, vamos fazer o seguinte. Rodada de arrobas. Quem quiser acompanhar vocês, conectar, enfim, quem poste... O Morelli posta mesmo, tá sempre lá acompanhando no LinkedIn, mas essa aqui... Compartilha. E essa aqui 3 vezes por semana. 3 vezes por semana tem conteúdo super bacana, rodada de arroba, rede social. Que vocês dessem uma frase final, uma mensagem final para quem tá nos assistindo, como um presente, uma reflexão, para que quem tá assistindo saia com uma reflexão bacana. Mas eu queria que vocês fizessem um terceiro ponto, que vamos fazer aqui pela primeira vez, porque recente eu tenho recebido feedbacks, eu tava falando com a turma aqui, quem tá assistindo agora, o pessoal nos bastidores, que eu tenho recebido feedbacks interessantes de alguns convidados que passaram aqui, de mensagens que eles têm recebido dos seus familiares, de familiares parabenizando, tendo orgulho das histórias, porque a gente está no mundo corporativo e a gente acaba estando junto com a família, estamos ali, estamos naquele carinho, e as pessoas não sabem tudo que você conquistou, tudo que você ajudou, as pessoas que vocês ajudam, então talvez às vezes não tenha a mínima noção. E eu acho que é mais um presente para mim receber esse tipo de feedback, que mostra o quanto Conexão tá fazendo um bem também para as famílias, para as pessoas, para poder ver os heróis que tem dentro de casa. Porque a gente acaba conhecendo os heróis corporativos, mas a gente tem um monte de herói dentro de casa e às vezes a família não tem. Uma avó, meu filho, não sabia que você estava assim. O outro, um filho morando distante, putz, parabéns, pai, que orgulho. Outro, uma sobrinha. Então acho que isso é legal. Então, o terceiro ponto que eu queria que vocês dessem um recado para os familiares de vocês sobre o herói que vocês são para muitas pessoas, para que eles reforcem o orgulho de vocês, porque às vezes a gente quer ser humilde, né, e putz, não, tá, né, isso, mas não, cara, mas eu sou, a gente tem que ter orgulho do que a gente faz, orgulho do que a gente conquistou, orgulho das pessoas que a gente ajuda, e aí é um agradecimento para as familiares, para saber o seguinte, cara, seu pai, a sua mãe, são realmente heróis de muitas pessoas, e que tem orgulho do que a gente faz. Então, rodada de arroba, mensagem final e um recado que vocês queiram dar aí, qualquer um, para os seus familiares. Vamos ao convidado. Rodada de arroba, então. Meu LinkedIn é Marco Morelli. No Instagram, marco.morelli.rei, que é o sobrenome do Bruno. Outro dia a pessoa descobriu que eu era pai dele pelo sobrenome. Enfim. Qual é a outra? Uma frase que você costuma falar, uma frase que é importante para uma mensagem, uma reflexão. É que eu disse aqui. Ter confiança naquilo que você faz, ter foco e assim, pisa primeiro, confie. Se for uma coisa de coração que você construiu dentro de você, que você sabe até onde você pode alcançar, ajudar e tal, pisa primeiro, depois Deus põe o chão. Perfeito. Excelente. E agora um recado final aí para depois a gente conhecer um pouquinho mais da sua história, conhecer um pouquinho de tudo que você fez aqui, super bacana. Um recado final aí para seus parentes, familiares
do orgulho, do paizão, do herói que você é para muitas outras pessoas, que é pra galera ter. Primeira super coisa que eu orgulho. digo para eles é assim, o que eu estou dizendo aqui é por puro amor. A gente sabe que às vezes a gente é um pouquinho rígido. Olha pra cá, olha pra essa câmera aqui, então. A gente é um pouquinho rígido, a gente pega um pouquinho no pé e tal, mas a gente sabe o porquê disso. Nós já passamos experiências, já espetamos vários espinhos no nosso corpo, e assim, aquilo que é dolorido, vocês não precisam passar por isso, principalmente os filhos, né? A gente vive num mundo maluco, é um mundo onde eu decidi que eu não entregaria meus filhos para o mundo, eu cuidaria dos meus filhos. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, aquilo que eu faço para vocês, faço com muito amor, e procurem levar isso como legado para os vossos filhos, né? Porque aquilo que a gente faz não é para parar na gente, Sem dúvida. é para ter uma sequência, para ter uma longevidade. Então, várias coisas eu poderia deixar para que vocês carregassem para a vida de vocês, mas o que eu estou deixando é aquilo que eu tenho de mais íntimo, de mais puro, que é o desejo de ver vocês felizes. Perfeito. Excelente, excelente. E esse é o ponto importante, né? Acho que a gente deseja aqui para todos os nossos parentes, amigos, é assim, fazer feliz para que vocês transformem isso numa onda e façam outros felizes também, né? Não fique só para você. Sim. Boa. Bom, primeiro deixa eu esclarecer a história da Chiquitita, né? Ah, é verdade. A gente falou que no final a gente já falou que no final era. Ele Vai. um belo dia olhou pra mim e falou que eu sou uma Chiquitita. A gente tava lá no encontro, né? No encontro. Não, participou da. Alguém tava junto com a gente, né? Ah, ela participou da Chiquitita. Pô, você conhece Do famosa? nada, ele tirou isso. Do nada. Ele olhou pra mim e falou: ela participou, ela é uma Chiquitita. E aí um monte de gente me perguntando, mas que Chiquitita? Qual você era? Isso, achando, acreditando. Isso me conta. Você foi ontem. A hora que você chegou, ele falou, isso aqui é E quando ele me perguntou sobre a outra vez que eu vim se eu tinha um apelido, eu não tinha, então agora eu tenho. Não, e as pessoas conversando, teve um que ficou achando que no final foi explicar que não era. Não. Boa. Muito engraçado. Mas, bom. Não, ainda não mandou. No outro dia ela viu alguma coisa do Chiquitita, pintou lá e mandou aqui, ó. Lembrei aí, ó. Quais são as perguntas mesmo? Rodar de arroba. O arroba LinkedIn Luana Palma. Lá eu posto algumas coisas mesmo, faço alguns conteúdos, muito nessa linha de divulgar conhecimento mesmo, compartilhar com vocês. Adoro os comentários e tudo que aparece por lá. A frase aí, um presente final, a frase pra A turma. frase, acho que é muito... Se eu pudesse até falar isso pra Luana lá novinha, eu falaria: acredite em você e no processo, porque vai funcionar. Às vezes a gente com uma ansiedade de querer ver lá na frente, calma, né? Vai e acredita que o processo é legal, né? Viva o processo. Perfeito. Tô já querendo conquistar... Quero ver lá o... É importante você ver, né? Teve alguém que falou aqui, não me recordo, falou: é importante você visualizar a casa pronta para você aguentar a obra, porque aguentar a obra não é fácil, né? Aguentar o processo não é fácil, mas se você visualizou o que você quer, vai que você vai aguentar. Tudo tem seu tempo para florescer. Boa. Mesmo. E para minha família, né? Bom, família, obrigada por tudo, né? Acho que se hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa realizada e feliz, é a família que desde pequena eu tive. Meu pai, minha mãe, minha irmã, meus tios, toda a composição familiar que eu tive me fez chegar até aqui. E hoje, a nova família que eu criei, Sim. que de fato é a família que eu tô também todos os dias, e que são muito especiais e que me ensinam bastante também. Boa, boa. Não, e faz parte, é o alicerce, né? De todos. Gente, profissionalmente também, tá? Vocês acabam achando que não, profissionalmente ela tá lá, muito pelo contrário. Às vezes ajuda mais profissionalmente do que vocês imaginam, certo? Bem, espero que vocês tenham curtido. Obrigado, Lu, de novo por você ter aqui, ter esperado. Morelli, obrigado por você ter topado compartilhar essa história incrível, a gente nesse encaixe. Pessoal, é assim, vida real. Fomos pro boteco. Quem tá no boteco é a gente? É a gente. Vamos compartilhar as histórias mais importantes, são isso. Histórias super inspiradoras para ajudar você que está assistindo aí a refletir um pouquinho. E se você conseguiu refletir, reflita e faça algo. Já não fica também só para sua cabeça para esquecer. Mas o importante é mostrar que, independente das pessoas diferentes, com as suas características, é importante você deixar legado, é importante você deixar pessoas felizes, entregar resultado, mas o mais importante aqui dos dois, é importante você ser feliz. Sim.
Então é possível você ser feliz com toda essa história, tá? Então, mais uma vez, obrigado, Morelli, obrigado, Lu, obrigado quem tá assistindo. Até o próximo episódio, galera. Valeu! Tchau, tchau!